a riscos operacionais, climáticos, ambientais, patrimoniais e também financeiros. A gente vai conversar agora aqui no Pan News com a Janete Tani, ela que é vice-presidente de comissão de grandes riscos também e vai conversar com a gente aqui da FinSeg. E ela vai falar com a gente sobre todo esse cenário. Obrigado, viu, Janete, pela sua participação. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Pan News. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes. Janete, o mercado então cresceu aí de uma forma que realmente chama muita atenção, né? 87,8% aqui no Paraná em 12 meses. O que explica, né, esse avanço, esse crescimento aqui na nossa região? Bom, na verdade, esse crescimento é bem importante e ele mostra um momento muito positivo da economia paranaense, né? E o Estado ele tem recebido novos investimentos, né, tanto na parte industrial, tem ampliando infraestrutura logística, avançando em muitos projetos, em concessões, enfim. Então, a gente pode dizer que tudo isso tem contribuído em muito para essa expansão no Estado, né? Janete, pois é, essa situação realmente chama atenção, né? Esse crescimento que nós vamos percebendo e também tem relação com os novos investimentos, por exemplo, com a aumento aí da percepção de risco ou com empresas que estão se protegendo melhor. Como que está a cabeça do empresário nesse momento, pensando no seguro? É importante, né, ter esse seguro para a empresa. Uma empresa que não tem seguro sempre está no risco, né, Janete? É assim, né, a gente sempre costuma dizer que a mentalidade do cliente, né, ela não pode ser exclusiva para custos, né, ela precisa levar em conta tudo o que vem agregado com o seguro, né, e eu acredito que o que a gente entende é que hoje em dia isso já está sendo ampliado, né, não somente pensando em custos, mas sim em tudo que vem agregado ao seguro, né? Tudo que o seguro traz de benefícios, que inclui continuidade dos negócios, inclui uma indenização rápida, né? Porque a gente nota também que teve aumento de indenizações, mas isso obviamente as apólices elas vão ser acionadas, né? Mais acionadas. Por quê? Porque é o que o mercado espera, né? Ele espera que as coberturas sejam acionadas, os segurados mais bem protegidos, né? Para a gente garantir a continuidade dos negócios, né? Então não é só de danos materiais que a gente está falando, né? A gente tem que perceber também que tem uma parte de garantir a continuidade dos negócios, né? Dos clientes. E quando falamos em grandes riscos, do que estamos falando, tratando exatamente? Que tipo de empresa ou operação precisa desse tipo de cobertura? Bom, é assim, né, nós temos os seguros padronizados, né, de empresarial, mas quando a gente fala de grandes riscos, a gente está falando de grandes indústrias, a gente está falando de operações mais complexas, a gente está falando de portos, aeroportos, a gente está falando de indústrias que, por exemplo, utilizam equipamento de alta tecnologia, e a gente sabe que a tecnologia hoje em dia está cada vez mais avançada, mais rápida, enfim. Então, a gente está falando de riscos, porque a gente fala grandes riscos, né? Porque são empresas grandes e são empresas que precisam de uma apólice, de um seguro feito sob medida para ela, né? Então, a gente precisa olhar para a operação, identificar a necessidade e como a operação funciona para poder desenhar o seguro para ela, né? Então, não é só o incêndio, não é só danos aos equipamentos, né? Mas a gente tem que falar em danos da natureza, que hoje a gente está falando em perdas muito significativas, né, de danos da natureza, que são os danos extremos, né, aí da natureza.
Então, qual é o intuito, além dos danos materiais? Garantir a continuidade desse negócio, com, por exemplo, a cobertura de lucros cessantes, né? Então, a apólice também pode garantir o período que as empresas ficam paralisadas, né? E garantir que elas retomem a produção o mais breve possível. Janete, o número de indenizações também cresceu, né? O que aponta para esse dado? Qual a análise que você faz? E além disso, também qual o recado, né, para empresas do Paraná que estão investindo em novas plantas, ampliação também de capacidade, logística, né, exportação? Como que você avalia esse momento, né? O seguro deve entrar também no planejamento desse negócio? Com certeza. Bom, primeiro, né, sim, as indenizações subiram, mas o intuito do mercado é justamente esse, é a gente estar aqui, é o mercado estar pronto para indenizar quando os clientes precisam dele, né? Então, aconteceu lá um evento coberto, seja ele de dano material, que é o dano diretamente ao segurado, né? Ou seja ele de responsabilidade civil, um seguro de garantia. Responsabilidade civil quando a gente fala de danos causados a terceiros, né? Então é importante que, sim, as apólices sejam acionadas, né? E estando cobertas, as seguradoras vão trabalhar para indenizar. Por quê? Porque com isso a gente consegue garantir que as operações retomem, né? E isso sim é importante para a economia do Estado, né? De todos os estados, né? Então, isso garante uma estabilidade da economia também, né? Quando você tem uma retomada mais rápida das operações após um sinistro, por exemplo, né? Eu digo o seguinte, né? Um recado importante, né? Hoje, a gente tem cada vez mais tendo que enfrentar ambientes complexos, ambientes imprevisíveis, danos da natureza, que são danos que a gente não consegue prever. Se é um dano dentro da planta do segurado, a gente sim consegue prever, consegue trabalhar um gerenciamento de risco, mas danos da natureza não. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como recado é trabalhar sempre uma boa gestão de riscos, né? Quanto mais complexo o risco, melhor ele precisa de uma melhor gestão, né? E essa é a melhor ferramenta para você incluir na sua estratégia, né? Então, não trabalhar e não pensar somente que é um custo, né? Ou então pensar no seguro somente como um custo, e sim como uma ferramenta de gestão para você chegar e alcançar a sua estratégia, né? É Obrigado, isso. viu? Janete Tani conversou com a gente, vice-presidente de comissão também de grandes, vice-presidente, aliás, da comissão de patrimoniais aí De também, riscos né, de grandes patrimoniais. riscos. É isso, e também analisando todo esse cenário, né, Janete? Porque o seguro realmente é importante para os empresários, né? E nesse momento a gente vê o crescimento do número também, a consciência, né, por parte do empresário em relação a isso. Obrigado, viu, pela sua participação aqui no Panil. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Silvio, Wesley. Obrigado. Obrigada. Agora são 11h04. Bom, vamos falar